Nando, você está publicando o vídeo sobre eclipse de Libra uma semana atrasado. E agora? Já passou a minha oportunidade. Eu já deveria ter ouvido todas as informações para fazer os meus rituais, acender minhas velas para aproveitar essa energia do eclipse. Não, meu filho, minha amiga, não se preocupe, porque o eclipse não vai embora agora. O eclipse fica 6 meses com a gente. Então você tem 6 meses para ativar o que você quiser. Mas você precisa entender se isso vai realmente mexer com você ao longo desses 6 meses. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre todas as características dos eclipses, do eclipse, e o que você pode fazer para identificar se ele vai atuar no seu mapa e o que você pode fazer para lidar com essas questões. Então, bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem está chegando, é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o eclipse lunar que aconteceu dia 25 de março em 5 graus de Libra. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os efeitos do eclipse, o que potencialmente a gente pode identificar nesses próximos 6 meses num nível mundial e num nível pessoal. Mas antes disso eu quero dar uma sugestão para você. O eclipse é um negócio que é bastante forte, eles mexem muitas energias de forma bastante relevante no nosso mapa, contanto que ele esteja acontecendo dentro de algum ponto do nosso mapa. Não só das casas, mas também dos planetas, Sol e Lua. E também outros pontos como Lilith, Quirón, os nodos e tudo mais. Então, a minha sugestão para você é o seguinte: contrata o áudio da análise do eclipse do seu mapa. Manda uma mensagem para mim aqui embaixo na descrição de todos os vídeos. Na verdade, tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo. Você vai me mandar os seus dados do mapa. Eu vou analisar essa passagem do eclipse pontualmente onde vai acontecer e eu vou fazer uma descrição, uma análise pedacinho por pedacinho do que isso pode promover na sua vida e como que você pode fazer para lidar com essas situações que podem acontecer, tá? Não é porque você é de Libra que o eclipse vai pegar, mas ele pode pegar em alguma outra parte do seu mapa, né? Então, por exemplo, se você tem o Sol em Libra em 27 graus, esse eclipse não vai mexer no seu mapa. Só que se você não for de Libra, de Touro, Lua em Aquário, Ascendente em Peixes, você pode ter a entrada de uma casa bem pertinho do começo do signo de Libra. Aí você tem uma ativação do eclipse. Então, para saber se isso realmente vai afetar a sua vida, você precisa fazer o seu mapa, com o seu mapa, pontualmente, se isso vai realmente interferir no seu dia a dia, tá? Então, manda mensagem para mim que eu faço essa análise. Amplificando isso, a melhor situação de todos, o melhor quadro de todos é você fazer o seu mapa natal e as suas previsões anuais para ter uma noção geral de todo o contexto, para você saber como que você vai tirar as melhores informações desse evento cósmico, astronômico, astrológico, que potencialmente pode mexer muita coisa no dia a dia, tá? Bom, mas vamos lá, eu vou colocar aqui na tela um mapa do eclipse e a gente vai olhar isso aqui juntos para poder identificar algumas coisas que são importantes aqui. Bom, então quando a gente vai analisar um eclipse, a gente precisa pensar especialmente no ponto focal das coisas. E como a gente pode ver aqui, nesse ponto da Lua, bem aqui nesse ponto da Lua, você tem vários aspectos acontecendo importantes. Obviamente tem uma oposição com o Sol. O eclipse da Lua é quando a Terra entra no caminho, né, entre o Sol e a Lua. Então você tem os dois trabalhando de formas opostas. O eclipse solar é quando a Lua está em conjunção com o Sol e, né, no mesmo lugar. E o eclipse lunar é quando eles estão em oposição. Então, quando você tem essa aqui, normalmente você tem essa tensão acontecendo entre esses dois pontos e que pode acabar interferindo no ponto focal, que é a Lua que está recebendo isso, né? Entre aspas, é a Lua que está recebendo esse eclipse aí. Tá? Então, o que acontece? A gente vai colocar uma energia muito intensa, a gente vai perceber uma energia muito intensa na situação dos relacionamentos, dos acordos, das parcerias, das sociedades. Isso pode ganhar um tom acima, isso pode ganhar uma acentuação de relevância, que seja Vamos começar pelo negativo, né? Pode ser
as brigas, pode ser as tensões, pode ser os rompimentos, as desilusões, porque ao mesmo tempo que você tem essa tensão acontecendo de um lado para o outro, você tem um aspecto, tá certo que é um aspecto que é mais fraco, né, de Netuno se opondo à Lua também. Está um pouquinho longe, está um pouquinho afastado, porque Netuno está em 27 graus de Peixes, o eclipse acontece em 5 graus de Libra, então tem uma distância ali, tem uma distância considerável para essa oposição ser uma baita de uma força, mas ainda assim ele vem trazendo uma energia um tanto quanto tensa, porque no dia do eclipse, esse momento aqui é o momento exato, onde ele está no ápice da energia, mas a Lua vem passando e ela vem meio que carregando essa energia de Netuno, vem trazendo essa energia de Netuno até chegar no ponto mais alto do evento. O que quer dizer que a energia de decepção, de ilusão, de mentiras, frustrações, de enganos, né, de decepções que Netuno pode carregar dentro de si nessa emissão de energia negativa, pode influenciar bastante esse momento aí do eclipse nas questões dos relacionamentos de uma forma geral. Tá? O Libra mostra os relacionamentos íntimos, é o relacionamento de comprometimento, né, onde a gente tem uma série de regras, uma série de acordos falados, verbalizados ou subjetivos que constituem a base, o alicerce dessa relação, tá? Então você tem ali, isso não funciona só para relacionamentos íntimos, mas para sociedades também. Só que quando você fala de uma relação profissional, em muitos casos, e eu me arrisco a dizer que na maioria dos casos de relações profissionais, as regras estão descritas num contrato. Né? Então eu entro com isso aqui, você entra com isso aqui, a gente tem essa divisão e isso vai fazer outra coisa, então isso tudo está claro, se acontecer esse negócio a gente faz isso, se acontecer outro a gente faz o outro, e dentro dessa constituição a gente vai levar a nossa parceria profissional em direção ao objetivo que for traçado ali. A grande dificuldade, e é isso que eu sempre falo, que ter um relacionamento duradouro, saudável e de mútua confiança sempre é mais complexo, porque as regras elas não estão escritas em lugar nenhum, elas estão subentendidas, né? Então você tem ali um conjunto de situações internas que são projetadas para fora de uma forma consciente ou não, verbal ou não, que vão constituir a realidade daquele relacionamento para ele ser feliz para sempre ou não. Quando você tem uma passagem dessa ativação pelo planeta Netuno, muitas coisas podem vir para fora, causando desilusões, brigas, desentendimentos, várias coisas que podem levar a um rompimento. Óbvio que isso vai ficar muito mais intenso nesta região de Libra aqui, tá? Então a gente já começa a designar o seguinte, o eclipse acontece em 5 graus de Libra, então ele vai afetar todas as pessoas e todos os mapas que têm posicionamentos entre 0 grau de Libra e 10 graus de Libra. Tudo que estiver dentro desse espaço, entradas de casas, planetas, Sol, Lua e todos os outros pontos como asteroides, Quiron, Juno, né? Todos esses asteroides secundários, Lilith, os nodos, tudo isso vai ser acionado pelo eclipse. Então, na hora que a gente tem essa ativação, você tem essa energia netuniana atrapalhando, entre aspas, uma relação que até o momento potencialmente pode estar saudável. Isso tanto profissional quanto pessoal, tá? Íntima. Qual que é a vantagem dessa história? Quando você tem duas pessoas que estão muito conscientes de si, muito conscientes dos objetivos profissionais, e elas dão de cara com essa, entre aspas, desilusão, com essa decepção, com esse desencaminhamento, desorganização do que já foi organizado, se elas estão num caminho de autorrealização e elas têm vontade de manter essa relação, essas arestas que podem estar aparecendo vão ser corrigidas à medida que for passando o tempo. O signo de Libra é o signo da negociação. Então, na hora que a gente tem um desacordo, a gente tem um problema, a gente percebe que existe alguma irregularidade dentro dessa história. E aí eu vou sentar e eu vou conversar, às vezes de maneira muito acalorada, às vezes de uma maneira muito ponderada, e tentar reajustar essas regras que estão acontecendo ali.
de uma forma bastante incisiva, bastante atenta, para não cair no mesmo erro de novo. Esse erro pode ser um erro consciente, pode ser um erro inconsciente. À medida que isso vai ficando claro nesses debates, a gente vai clareando o espaço, a nuvem de Netuno, a neblina de Netuno vai saindo do caminho e a gente vai construindo uma relação mais saudável, tanto profissional quanto íntima, tá? Qual que é o mais importante dessa história? A gente ouve falar muito que eclipse é uma energia negativa, porque é um efeito raríssimo e você desfaz como é que fala? A ação natural da Lua, que é iluminar o céu no momento de lua cheia, é desfeito, então isso é uma ruptura da realidade, da normalidade. Enfim, de uma forma geral é negativa e vai causar problemas. Vai causar problemas. Potencialmente ela desorganiza o que já está estruturado. Só que se ela desorganiza alguma coisa que está estruturado, expondo alguma coisa que não é boa dentro daquilo, é uma excelente situação para você pegar aquele negócio e corrigir o que você está fazendo de errado ou o que a outra pessoa está fazendo de errado. Então, eu sempre olho para os eclipses como uma excelente oportunidade de você promover evoluções significativas dentro da sua vida de uma forma exponencial e potencialmente positiva se você e a outra pessoa que estiver envolvida nessa história estiverem a fim de serem pessoas melhores. Ser pessoa melhor não é só identificar o que o outro está fazendo de errado, é também talvez perdoar o que o outro está fazendo de errado, se é que isso cabe dentro das suas regras de conduta, e também identificar o que você fez que potencialmente levou a outra pessoa a agir errado com você. Porque as coisas não vêm do nada. Sempre tem alguma coisa no meio do caminho que pode fazer com que exista essa desestabilização. Essa conversa de que, porque ele fez, porque ela fez, porque o mundo, porque, esse negócio, você sabe, essa conversa não cola comigo, meu. A vida é sua, obviamente tem algumas coisas que a gente fala, puta, podia ser diferente, né? Mas não é. Então, o que a gente faz com essa história? É simples assim. Aconteceu alguma coisa, foi difícil, como que a gente resolve? Sai do vitimismo e assume a atitude da resolução, da construção de uma vida mais positiva para você. Faz isso você. Chama outra pessoa para conversar e fala, chega aí, vamos trocar uma ideia, porque o negócio aqui não está rolando muito bem. Então, como que a gente faz para poder se ajustar? Tá bom? Então, isso é bastante importante, pensando nisso é bastante importante nessa questão da negociação e dos ajustes, principalmente de comportamentos inconscientes, porque a gente tem o regente de Libra, que os regentes dos signos onde os eclipses acontecem ficam bem intensos, eles recebem uma energia muito forte, eles ficam em relevância. Vênus está aqui no signo de Peixes, que Vênus em Peixes está num signo bom, é bem positivo para ele, funciona bem. Está ali no signo da entrega, do cuidado, né, daquela coisa toda que a gente já sabe. E está em conjunção com Saturno. Saturno é o planeta da regra. É o planeta da olhar para as coisas com maturidade. Eu já estou falando para vocês há muito tempo, né, desde o ano passado pelo menos, dessa passagem de Saturno em Peixes, que é assuma a responsabilidade pelo seu inconsciente. Aqui, assuma a responsabilidade pelas suas ações inconscientes e o reflexo que elas têm dentro dos seus relacionamentos. Certo? Então, atue de uma forma a mudar o comportamento, mudar a forma como você lida com aquilo. Assume a sua responsabilidade. E isso aqui pode provocar mudanças significativas, principalmente porque está recebendo um aspecto positivo de Júpiter e Urano aqui no signo de Touro. O Urano é o planeta da alteração, da criatividade, da inventividade. Então aconteceu alguma coisa aqui por causa desse Netuno, por causa do eclipse, né? Então eu tenho uma ação acontecendo num nível super expandido, num nível mundial, dentro dessas relações de acordos e de acordos sociais, profissionais e dos relacionamentos. Aconteceu alguma coisa aqui que causou uma perturbação feita aqui por Netuno, tá? Só que eu tenho a oportunidade de, como esta energia aqui está em muita relevância,
eu tenho uma oportunidade de reestruturar os meus relacionamentos, reestruturar as minhas ideias, sabendo muito bem o que acontece dentro de mim, ou pelo menos tentando explorar o que acontece dentro de mim, falando, tá, eu tive essa responsabilidade, você tem aquela, como que a gente vai ajustar isso usando esta energia aqui para criar uma nova realidade e estruturar uma nova vida que potencialmente pode ser absurdamente próspera, né? O Júpiter e Touro são os símbolos da fartura, né? Da prosperidade, da multiplicação das coisas. Então, esse é um momento que pode ser um momento difícil, mas é o que eu falo, toda coisa difícil, em toda coisa difícil tem uma plantinha, uma florzinha nascendo no meio que, se a gente conseguir identificar e colher, cuidar dessa história aqui, colher não, se a gente conseguir cuidar disso e nutrir isso com as energias corretas, daqui a algum tempo a gente tem um florescimento muito saudável. Então, o ponto é o seguinte, ao longo do semestre, potencialmente quem tem posições de Libra, naquele ângulo que eu te falei, de 0 de Libra a 10 de Libra, vai passar por alguma experiência potencialmente dentro dessa situação de relacionamento. Isso pode acontecer em nível mundial, então você pode ver vários acordos mundiais sendo desfeitos, situações onde você achava que um país estava do lado do outro e houve uma traição, pode ter um aumento no número de divórcios, que já está estratosférico, mas isso pode se agravar um pouquinho. Então, todas essas situações podem acontecer ao longo do semestre, nesse cenário mais amplo, tá bom? Bom, então, já que a gente falou sobre esses conceitos de forma geral, tá? Sintética, vamos dar uma olhadinha na sombra do eclipse e ver onde que ele vai passar. Porque o eclipse, ele sempre tem algum efeito geológico, ele sempre acontece ele sempre traz um efeito mais físico para a história. Normalmente os eclipses solares é que tem um efeito mais intenso nessa área geológica, né? Onde você pode ter terremotos, vulcões e tsunamis, aquela coisa tal toda, né? Mas aqui, por exemplo, você vê que essa parte em branco, aqui essa parte mais clara, é onde ninguém vai ver o eclipse, não vai passar ali. O eclipse vai passar aqui nessa parte, ó, começando aqui bem no meio da Europa aqui, né? Quase no meio da Europa. Para aqui para o lado esquerdo. Então ela vai vir para cá, esse eclipse vem para cá e vai pegar aqui ó, o lado oeste da África até aqui embaixo, pega toda a América do Sul, América do Norte, Groenlândia, e pega esse finalzinho aqui da Ásia, né? Pega o Japão, pega um pedacinho da China aqui em cima e metade da Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné por aqui. Então toda essa região vai receber esse efeito desse eclipse bastante intenso aí, tá? Então ali é que vai ser o ponto focal. É muito espalhado, né? É bem diferente de um eclipse solar que a gente vai ver no próximo vídeo, onde a gente vai ver que a sombra do eclipse vai passar especificamente num lugar aqui na América do Sul, que eu no próximo vídeo eu vou falar para vocês. Então a gente pode esperar notícias vindo aí desses setores de vários lugares. Então é bastante amplo, né? O eclipse lunar ele é bastante amplo e ele é tão amplo que ele pode ser até entre aspas, um pouco diluído. Por isso que tem gente que fala que o eclipse lunar tem um efeito menos intenso do que o eclipse solar. Num nível mundial pode até ser. Num nível pessoal, na minha experiência nos últimos quase 15 anos, é muito parecido, é perturbador igual, tá? Bom, então tá. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de um mapa para vocês poderem ver como que esse eclipse pode atuar no mapa de uma pessoa, tá? E eu vou pegar um outro aleatório ali depois para mostrar a diferença de um para o outro. Então aqui, ó, o que a gente pode pensar? Esse aqui é meu mapa, tá, gente? Então olha só, eu tenho esse meu eclipse. Eu vou voltar aqui no dia 25 de março e tá vendo que a Lua tá aqui, né? Nesse ponto aqui. Aqui no programa eu não consigo colocar exatamente o grau que a Lua vai estar nesse dia. Ele coloca o grau que ele quer aqui, sei lá como que ele calcula isso. Mas enfim, imagina aqui, ó, aqui está marcando 9 graus, mas o eclipse foi 5 graus, tá? Então ele foi um pouquinho mais para cima do que está essa Lua e acabou caindo aqui diretamente, praticamente em conjunção exata com o nó do norte do meu mapa.
Tá? Então, esse nodo está em 4 graus e 34 minutos de Libra e o eclipse acontece em 5. Né? Então, está bem juntinho ali. O que acontece nessa história? Que quando você tem um conjunto, né? Quando você tem um eclipse acontecendo em conjunção com um ponto do seu mapa, aquele ponto fica ali, ó, sendo chacoalhado por um tempão no mapa, tá? Ao longo do semestre. Então, aquela energia fica com bastante intensidade. Só que a gente precisa discernir o que ele está afetando, porque são peças que se encaixam de forma diferente dentro desse setor aqui, tá? Então, aqui no caso do meu mapa, você vai ver que a Lua vai estar em conjunção com o nó do norte. E o nó do norte são situações que você pode desenvolver e elaborar dentro de si para evoluir nessa vida. Esse negócio de nó do norte é uma coisa complicada, porque as pessoas confundem muito isso com missão de vida, com propósito de vida. Não é exatamente isso. Ó, tem uma aula aqui no meu canal que chama Os Nodos na Astrologia, alguma coisa assim, eu não lembro direito qual que é o título. Mas vai lá na página principal do canal, vai em playlists e escolhe lá o curso gratuito de astrologia. Você entrou lá, tem uma aula, acho que é 13ª, 14ª, não lembro direito agora. Mas vai lá, assiste essa aula que lá naquela aula eu vou desmembrando, né, destrinchando direitinho o que quer dizer esses nodos ali. Bom, mas só para efeito de análise, esse nó do norte aqui, ó, ele está ativado ao longo dos próximos 6 meses. O que quer dizer? Que tudo que eu tomar de atitude, porque está aqui na casa 1, né? Tudo que eu vou tomar de atitude para me relacionar com outras pessoas de uma forma melhor, sem que eu me torne submisso à vontade do outro, tá? E sem que eu me torne autoritário, onde eu vou tentar achar o equilíbrio da minha posição com a posição do outro, pode me levar para situações onde eu vou aprender muito sobre mim, muito sobre a vida e muito sobre as relações, e isso faz com que eu vou evoluir dentro do meu contexto geral de vida, certo? Então essa é uma ação que pode acontecer dentro desse mapa aqui ao longo do semestre. Podem ser situações difíceis, que podem levar a rompimentos de parcerias e relacionamentos, e pode também trazer para fora uma série de questões internas minhas e de quem se relaciona comigo, para nós dois juntos entrarmos em acordos comuns e evoluir dentro dessa vida, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um mapa onde o eclipse não mexe, tá? Vou mostrar aqui. Muito bem, então ó, nesse segundo caso aqui, eu tenho um mapa que é uma loucura, né? Olha só, Vênus, Júpiter, Sol, Lua e Mercúrio. Esse Mercúrio está em Touro, olha que alívio, né? Mas olha a quantidade de coisa de gêmeos tem aqui, né? Ascendente, Sol, Lua, nossa senhora, um monte de coisa. Só que a gente tem aqui embaixo, ó, o signo de Libra, tá vendo? Tá aqui embaixo. Aqui tem Lilith, só que Lilith está em 12 graus de Libra. Então, se eu for lá nos trânsitos e eu colocar dia 25 de março, eu vou ver que potencialmente, mais uma vez, essa lua tinha que estar mais para trás, mas eu não tenho como ajustar isso aqui no programa, tá? Então, você tem aqui essa lua em 5 graus, que é mais ou menos esse pontinho aqui, ó, onde está o cursor, tá? Olha que interessante essa história aqui, ó. Se eu for no mapa natal, eu vou ver que a casa 4 abre em 28 graus de Libra. Certo? E Lilith está em 12 graus de Libra. O que quer dizer? Lembra que eu falei que o eclipse vai atuar entre 0 graus de Libra e 10 graus de Libra. Nesse espaço, exatamente nesse espaço no seu mapa, neste mapa aqui, ó, não tem nada. Ó. Não tem nadinha, bem aqui nesse pedaço onde está andando o cursor. O que quer dizer? Que este mapa aqui não vai receber a informação, a energia desse eclipse. Tá certo? Então é assim que a gente analisa as coisas. Beleza? Então, quer saber como é que funcionam as suas coisas? Quer fazer suas previsões? Quer fazer análise por áudio no WhatsApp do eclipse? É só mandar mensagem para mim. Próximos vídeos vai ser um vídeo sobre o Mercúrio retrógrado que começa dia 5 de abril e o eclipse que acontece dia 8 de abril em 19 graus de Áries, que vai ser um eclipse solar em pleno Mercúrio retrógrado, inclusive em conjunção, certo? Então, até o próximo.